Professora Kézia, a gente vai saber agora como as escolas lidam com essas questões. A repórter Carla Lopes está em um colégio na Zona Sul de São Paulo e conversa com a gente agora ao vivo. Carla, muito bom dia para você. Como professores, diretores, coordenadores, eles podem trabalhar com o desenvolvimento moral da criança? Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha, nós estamos numa das mais tradicionais escolas aqui da cidade de São Paulo. Aqui estudam cerca de 3.500 alunos entre pré-escola e ensino médio. E aqui nessa escola há uma preocupação com o ensino das disciplinas, mas também com a formação ética, com a formação dos valores dos estudantes. E isso se dá, Ana, dentro e fora da sala de aula. A Marisa Rosseto, ela é educadora aqui da escola e ela vai nos explicar, Marisa, como é que se dá isso, porque nós temos aqui a aula formal, mas o aprendizado do aluno pode ser também fora do ambiente escolar, por meio da observação do outro. Queria que você explicasse. Com certeza. Bom dia. Nós temos aqui alguns projetos vinculados a questões sociais, dentre eles um onde o jovem vai fazer uma imersão na cidade de São Paulo, observando a problemática, no caso a prostituição, o usuário de crack, enfim, todos os problemas que acontecem na cidade de São Paulo. Ele observa, registra, conversa, depois ele traz para a escola, discute, debate, faz uma associação junto com os textos e aos professores e depois ele vai formar uma opinião e propor. Inclusive faz um manifesto, esse manifesto é socializado com a Prefeitura de São Paulo e a gente vai nesse projeto discutir um pouco os valores que estão imersos ao indivíduo, né? O que a escola pode contribuir para a gente melhorar a sociedade a partir do meu comportamento, da minha relação com o outro, com o que está acontecendo ao entorno. Agora, Marisa, quando vocês observam uma criança com problemas de comportamento em sala de aula, fora da sala de aula, com o professor, na relação com outro colega, como é que vocês lidam com isso? É bem interessante isso, porque aqui a gente tem uma estrutura, são três coisas bem interessantes. Primeiro, quando você fala da observação, o que antecede isso é o nosso projeto pedagógico, que está vinculado à formação do professor, que vem ao encontro dessa inquietação, né? Porque eu trabalho com o indivíduo e hoje os alunos, como bem falaram as especialistas, precisam de uma observação, de uma escola que acolhe. Então, nós fazemos isso na observação. Quando extrapola um pouco isso, que foge um pouco do nosso trabalho em conversa entre os especialistas, a gente chama a família e a gente acredita muito no trabalho em parceria com a família e, se preciso for, a gente indica para a família uma equipe multidisciplinar, né? Há alguns casos que são apenas com terapia ou mesmo conversa e outros que precisam de medicamento, mas isso com muita cautela, muito acompanhamento, muito rigor. Mas assim, a parceria com a família, nesses casos, são extremamente essenciais. A escola é um espaço de cidadania, é um espaço onde as culturas acontecem, é um espaço de possibilidade, de sociabilização, porém, nunca sozinha, nunca. Professora Marisa, eu tenho uma pergunta para a senhora. Eu gostaria de saber, está ouvindo bem? Está me ouvindo? Estou. Perfeito, bom dia para a senhora. Eu queria saber que, para passar essas noções de justiça, de valores, de princípios, eu imagino que o professor tenha que estar muito bem preparado. Eu gostaria que a senhora nos exemplificasse como que isso acontece, da teoria para a prática. Perfeito. Primeiro, assim, que o investimento hoje, a educação, todo mundo é sabido da nossa formação dos professores, né? É uma questão muito grande. Enfim, nós acreditamos na formação em serviço. Então, a gente tem um programa de estudos dentro da escola. A gente só contrata o professor se ele tiver disponibilidade de 3 horas semanais às segundas-feiras. Então, das 6 às 8h30, todas as segundas-feiras, a gente faz uma programação com temas que vão ao encontro da nossa proposta pedagógica. Pensar no indivíduo, na relação dele, na sociabilização e na construção de valores, está atrelada à nossa proposta pedagógica, que é maior, né? Que é de uma rede, de uma instituição. Então, a formação, para mim, dos professores é uma grande chave para você poder, de fato, construir isso com o indivíduo, que é ali na base, né? Na relação com o professor, não vai para a direção. A direção e os coordenadores vão auxiliar nisso, mas o professor tem que estar bem preparado.
Agora, esse professor preparado tem condição, quando está diante de uma criança com problemas de comportamento, ele tem condições de diferenciar o que é temperamento e o que é educação dos pais? Eu acho que a gente sempre discute aqui numa equipe. O professor traz a observação, para os alunos menores, o professor nunca está sozinho, tem sempre um auxiliar de sala. Então, depois dessa união, passa para a assessora psicopedagógica e às vezes vai para a direção. A gente discute, olha, nós não somos especialistas, aqui não é clínica, a escola tem que saber muito bem o papel dela. Então, esse diagnóstico quem vai passar não é a escola. Então, muitas vezes a gente tem alguns indícios, né? Você tem sinais e eu acho muito ruim quando você fala, está acontecendo isso porque os pais se separaram, então a gente já quer adiantar algum fato, algum diagnóstico. Acho que a gente tem que ter uma observação muito cautelosa, né? Eu sempre digo, há que ter um olhar multidiferencial, onde entra teorias da sociologia, da filosofia, da psicologia, para a gente entender esse indivíduo. Então a escola não deve se precipitar em apontar um diagnóstico, e sim indicar os sinais a partir das observações e buscar o profissional especializado. Bem rápido, professor, aquela criança que tem problemas em sala de aula na relação com a professora ou com os colegas, ela sempre tem um caminho a percorrer? Há um jeito para essa criança, há uma forma de amenizar esse comportamento? Ou há casos em que a escola pede, por exemplo, que a criança seja retirada e vá para outra instituição de ensino? Há casos que vocês não dão conta? Pode chegar nisso. Nós trabalhamos com educação e a gente acredita na possibilidade de transformação do indivíduo sempre. O que muitas vezes acontece é que se esgota, né? A gente vai pelos processos e pelos caminhos com os quais eu falei, só que muitas vezes a gente vê que isso não tem acontecido muito progresso. Então, se a gente chegar numa conclusão junto com a família, que pela felicidade da criança, pelo direito à educação e uma sociabilização mais tranquila, a gente chega com certeza. É uma questão ética da escola, né? Ela não está preocupada em perder o aluno por conta disso. Então, a gente sempre pensa no aluno primeiro. Então, se isso for o caso, a gente chega. Geralmente num consenso com a família. Às vezes a família não aceita, enfim, mas a gente faz isso com certeza. Professora, muito obrigada. Vamos ao Rio de Janeiro. Obrigada, Carla. A gente agradece também a professora Marisa por todos esses esclarecimentos, esses pontos aí levantados. A gente vai ver agora algumas opiniões de assinantes que já estão chegando pelo nosso site.